Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. A bela carta de amor que o Senhor nos escreveu, ou seja, sua palavra, é para ser lida, ouvida, meditada e vivida. Andando pelo caminho que ela nos aponta, encontramos a vida em plenitude. São Jerônimo, nascido pelos anos 340, abraçou a vida ascética e no Oriente foi ordenado sacerdote. Voltou para Roma como secretário do Papa Dámaso. Traduziu a Bíblia para o latim, chamada de Vulgata, e muito escreveu e ensinou sobre as Sagradas Escrituras. Ele nos afirma que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Essa frase é famosa dele. Lembramos também hoje o dia da secretária. Que Deus as abençoe e exerçam seu trabalho com dignidade. Então aqui meus parabéns a Fernanda Elisângela pelo dia da secretária. A chamada Vulgata, é dela que ocorreram as traduções para as línguas vernáculas, né? Então Jerônimo pegou a Bíblia em aramaico e grego e passou para o latim, que é a Vulgata. E da Vulgata, ela foi traduzida para as línguas vernáculas, né? Então, a Bíblia que nós temos hoje, o lecionário que nós temos hoje, ele provém, então, do texto em latim, ou seja, da Vulgata. Isso graças a Jerônimo. Ele fez um processo de universalização da Escritura, né? Porque a língua oficial da igreja era justamente o latim. Então, a partir do momento que ele traduz toda a Sagrada Escritura para o latim, ele permite que ela seja lida em todas as línguas, né? Nem todo mundo tinha acesso ao grego, nem todo mundo tinha acesso ao hebraico, né? Então, a partir do momento que ele põe tudo em latim, ele universaliza o uso das Sagradas Escrituras. Bastava a pessoa aprender o latim, que já era a língua oficial. Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Lucas 9, 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Bom, Jesus falava aos discípulos sobre os sofrimentos e a morte que o esperavam, né? Só que eles não queriam entender, eles não entendiam o que Jesus queria dizer, né? Mas também não tinham coragem de pedir explicações, porque no fundo, eles não queriam saber. Eles seguiram Jesus para a glória, não para a dor e o sofrimento. Ponto pacífico, né? Então eles não conseguiam entender porque o que Jesus dizia estava totalmente fora das suas expectativas e ambições. Esse é o fato, né? Eles não abandonaram casa, trabalho, família para dor e sofrimento. Eles acreditavam piamente que Jesus era o Messias político, o rei dos judeus. Portanto, se Jesus subisse ao trono, expulsasse os romanos, eles teriam uma vida boa. Ambição política, né? Portanto, quando Jesus vem com o discurso de que o Filho do Homem vai a Jerusalém, vai morrer, tarará, Pedro pega e chama ele à parte e diz: não, que história é essa? Não, imagina, vai morrer. De jeito nenhum, tu tem que subir no trono, cara. Então, a visão de messianidade era díspare, era diferente, né? Entre a visão dos discípulos e a visão de Jesus. Por isso que quando Jesus falava da morte, eles não entendiam. Porque não era aquilo que eles esperavam, né? Eles ainda não tinham assimilado os nossos valores, né? Quer dizer, melhor, os novos valores. Eles não tinham assimilado os novos valores, né? E as novas propostas. Ainda sonhavam com o Messias, com o Salvador glorioso. Não com o Messias que dá a vida pelo povo. Para eles, não. O povo é quem deve dar a vida pelo Messias, pelo rei, né? Portanto, eles não perguntavam com medo de serem desenganados. Era melhor viver na ilusão do que na realidade. E muitas vezes ainda estamos atrás desse Messias glorioso, né? Queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas, queremos o Senhor da glória, o Senhor sentado no trono, o Senhor que vai resolver tudo. Não. Vamos ficar desiludidos, né? O nosso Senhor é aquele que deu a vida por nós na cruz.
não é o Senhor da glória. A glória vem depois com a ressurreição, mas antes veio o padecimento, a dor e o sofrimento. Portanto, tenhamos muito cuidado com a concepção de Jesus que nós estamos gerando dentro de nós, né? Muitas vezes não criamos a real visão de Jesus como ele é de fato. Muitas vezes acabamos criando ídolos, que muitas vezes nos levam à dor e o sofrimento e à frustração, né? Portanto, acolhamos o Jesus real em nosso coração e vivamos de acordo com aquilo que ele nos deixou. Queridos irmãos e irmãs, encerramos por aqui. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Tchau.